Queridos, eu vou te falar uma coisa. A palavra de Deus diz no livro de Eclesiastes, capítulo 3, no versículo 1 em diante, o autor, muito sabiamente, ele explana naquele contexto que para tudo debaixo da terra existe um propósito de Deus, amém? Existe um tempo determinado para as coisas acontecerem. E eu não sei com o que eu estava falando hoje. Eu estava falando assim, sobre a plenitude dos tempos. Acho que eu falei sobre isso 2 vezes hoje, com pessoas que eu encontrei, né? Acho que até aqui na igreja. E a palavra de Deus fala que Jesus veio na plenitude dos tempos, né? A plenitude dos tempos, segundo a palavra, é justamente o momento no tempo cronológico, amém? A plenitude do tempo é justamente um momento no tempo cronológico onde as coisas vão acontecer. E quando você vai observar, a palavra de Deus mostra, né, ou deixa muito claro nas entrelinhas, que a época em que Jesus Cristo veio foi justamente uma época em que o povo de Israel estava vivendo um caos. Amém? A cidade de Israel, o povo de Israel, eles estavam debaixo do jugo romano, né? Ou seja, eles estavam dominados por Roma. E é interessante isso, queridos, é por isso que você vê aquela passagem, acho que está lá em Mateus capítulo 17, que quando um oficial romano ele vai cobrar o imposto de Jesus e de um dos seus discípulos, que era Pedro, a palavra de Deus diz que Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, é lícito cobrar tributo aos filhos ou tributo é cobrado do povo, né? E Jesus dá uma lição para Pedro. Ele disse: Pedro, vai lá e pesca, e o primeiro peixe que você pegar, você vai pagar o meu e o seu imposto. E sabe, queridos, é interessante isso, porque quando você vai observar o que a palavra fala a respeito do tempo, você vai ver que Deus preparou épocas e estações para que nós pudéssemos viver. No livro de Gênesis fala um pouco sobre isso, lá no comecinho, o Senhor diz que enquanto houver dia e noite, frio e calor, não vai deixar de haver sementeira e colheita, né? Mas ali naquele mesmo contexto está falando sobre dia e noite. Ele está falando também sobre o tempo de plantar e um tempo de colher, né? Sempre na nossa vida, queridos, em qualquer área que você possa estar vivendo, vai haver um tempo da sua plantação, um tempo da sua colheita. Isso é em qualquer área. Toda vez que a gente fala sobre plantação e colheita, há um pensamento natural que nos remete logo para a oferta, para a semente. Eu acho que não vou falar sobre isso hoje à noite. Mas o que eu quero trazer para você é que essa estação e esse tempo é o tempo que o Senhor fez para que nós pudéssemos vivê-lo. Amém? Sabe, é interessante porque a palavra de Deus nos fala, por muitas vezes, de muitas formas, que nós precisamos nos alegrar com o tempo que se chama hoje. Amém? Eu vou falar uma coisa para você e eu declaro isso sobre a sua vida, que esse tempo é o tempo da sua alegria. Amém? Esse tempo é o tempo da sua felicidade. Amém? Esse tempo é o tempo de você se regozijar no Senhor. Por quê? Porque como a Isolde chegou hoje para mim, me lembrando, né? E ela disse assim: pastor, nunca mais o senhor disse que Deus estava cuidando do Senhor e o Senhor gostando, né? Eu disse: é verdade. E sabe, queridos, isso é importante você ter isso no seu coração, porque a palavra que vai conduzir você para o futuro não é a palavra que você vai receber no futuro. É bem? A palavra que vai conduzir você para o futuro não é a palavra que você vai receber no futuro, mas é a palavra que já está dentro do seu coração hoje. Amém? E é interessante isso, porque quando nós entendemos que Deus é Senhor do tempo, Deus, na verdade, queridos, Ele não vive nesse tempo cronos que nós vivemos. Amém? A palavra de Deus diz que Deus é eterno. A eternidade de Deus não está relacionada somente com o futuro. A eternidade de Deus, ela está relacionada com o futuro e também com o passado. Amém? A palavra de Deus fala que Ele é o alfa e Ele é o ômega, Ele é o princípio e Ele é o fim. Deus sempre existiu na eternidade. E eu não sei se você sabe, mas a palavra de Deus fala que você é eterno. Amém? Nós somos eternos. Esse corpo físico natural, é feito do barro, ele tem um tempo de duração, né? Apesar da gente acreditar que nós vamos ser arrebatados, né? Eu creio nisso, não sei se você crê, amém? Eu não sei se você sabe, mas eu creio que nós estamos vivendo na geração do arrebatamento. Daqui a pouco estou pregando aqui na igreja, todo mundo sobe. Tem alguém que vai ficar? Não, né? Amém, graças a Deus, estou vendo um povo convicto, amém? Mas sabe, isso está fervendo no meu coração. Deus é Senhor do tempo, mas é interessante que esse tempo que nós estamos vendo na terra, ele compreende o passado, o presente e o futuro, amém? A palavra que vai conduzir você para o futuro não é uma palavra que você vai receber no futuro. Isso está fervendo no meu coração,
Amém? A palavra que vai conduzir você no futuro, ou a palavra que vai conduzir você ao futuro, é uma palavra que você já recebeu ou está recebendo ela agora. Porque eu vou te falar, palavras são sementes, e sementes devem ser semeadas, sementes devem ser simplesmente colocadas para fora e lançadas na terra. Amém? As palavras que você pronuncia, elas precisam gerar o seu ambiente, elas precisam gerar o seu futuro. Amém? Sabe, é interessante, a gente sempre fala sobre isso, né? A gente sempre diz assim, nunca tenha medo do seu futuro porque Deus já esteve lá. Mas a gente não crê nisso. Amém? A gente não usa essa expressão da forma que nós deveríamos de fato usar. Parece que no meio cristão, no meio evangélico, tornou-se um jargão, né? Nunca tenha medo do seu futuro porque Deus já esteve lá. Mas muitas vezes, quando nós estamos vivendo a nossa vida, no nosso contexto diário, coisas podem acontecer e nos trazer medo. Amém? Mas eu quero que você entenda que o que você precisa para o seu futuro não vai se manifestar lá. Já se manifestou aqui. Amém? Eu vou dar um exemplo para você. Quando você saiu de casa, você simplesmente chegou aqui na igreja sem as suas pernas, né? Não, você saiu de casa com as suas pernas. Amém? Então, para chegar, o seu futuro, que era a igreja, estar aqui hoje, agora, nesse momento, há 1 hora atrás você não havia vivido isso ainda. Mas para você chegar aqui, você já tinha o que precisava para chegar nesse lugar. Amém? Então eu quero que você entenda que o que você precisa para viver o seu futuro, você já tem. Amém? Aleluia. Agora, é porque você tem o que você precisa para viver o seu futuro, que significa que no momento oportuno, o que você tem vai se manifestar. Amém? Que doideira da pega, não? Aleluia. Eu vou trazer alguns textos para a gente aqui agora de noite. Amém? Eu acho que eu vou fazer talvez até uma misturada hoje à noite de assuntos. Mas eu acredito que é muito importante que você possa perceber que a palavra, ela, do mesmo jeito que a nossa perna, ela vai nos conduzir para o lugar onde nós desejamos estar. Amém? A palavra é o veículo que o Senhor deixou para nós, para nos conduzir até o lugar que Ele quer que nós estejamos. Amém? Nunca tenha medo do que vai acontecer, porque se o Senhor falou, há uma grande chance de se manifestar. Por que eu digo há uma grande chance? Porque você pode sabotar tudo. Agora eu não sei se você percebe. A gente, nós, né, como um todo, nós temos um poder, muitas vezes, de desconstruir tudo aquilo que Deus, com o seu amor, com a sua infinita bondade, amém, com o seu poder, já construiu para nós. Já percebeu isso? Amém? Já percebeu que às vezes você estraga tudo? Amém? Aleluia. Mas sabe, queridos, há uma nota esses dias, eu venho pregando muito sobre a graça do Senhor desde o final do ano passado, venho ensinando muito sobre isso, e eu não quero que você pense que eu estou sendo repetitivo, nem que eu estou sendo cansativo. É porque eu acredito que esse é o tempo, queridos, que nós estamos vivendo, que a gente foi condicionado e acostumado a pensar e a viver que nós só vamos desfrutar do que Deus tem para a gente se a gente merecer, né? E tudo o que Deus tem para nós, a gente não vai desfrutar por causa de merecimento, a gente vai desfrutar porque a gente crê. Amém? Salvação você não desfruta porque você merece. Salvação desfruta-se porque você crê e recebe. Amém? No reino de Deus tudo funciona assim, creio e recebo. Amém? Eu creio, por isso eu recebo, por isso eu falo. Amém? O apóstolo Paulo, ele foi um grande exemplo nisso. Ele simplesmente entendia que Deus havia reservado épocas e estações para que aquilo que Deus havia reservado se manifestasse na vida do apóstolo Paulo. Ontem eu estava ministrando lá na igreja de Wagner, lá no Verbo da Vida Clima Bom, nosso seminário em defesa do caráter de Deus, e eu usava o texto de 2ª carta aos Coríntios, no capítulo 2, onde o apóstolo Paulo fala, né, que porque nós temos o Espírito Santo, nós podemos entender a mente do Senhor. Amém? Abre lá, por favor, Gustavo. É a 1ª carta aos Coríntios, no capítulo 2, acho que é no verso 10. Deixa eu ver aí. Volta antes, volta no verso 9, Gustavo. Aleluia. Diz assim:
Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você percebe que aqui a palavra está no futuro, amém? Nem olhos viram, não, na verdade, nem olhos viram aqui está se referindo ao passado, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. Aí ele, do passado, ele passa pelo presente, ele remete para fato futuro. Ele diz assim, ó, nem penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você percebe que a jogada de Deus, assim, quando eu falo jogada, não me entenda mal, mas a forma como Deus usa para nos mostrar a manifestação das suas promessas, ele simplesmente nos coloca de uma forma muito rápida, amém? Ele começa um texto falando sobre o que você não conseguiu ver, o que você não conseguiu perceber, o que os seus ouvidos não conseguiram ouvir. São essas coisas que o Senhor tem preparado para você. Preparado, ele se refere a algo que pode ser presente ou futuro, amém? Então, o Senhor é Senhor do tempo. E eu quero dizer para você, queridos, que quando você está conectado com Deus e você crê que as estações que Deus preparou para você são estações que vão favorecer você, e você entra nisso, você simplesmente passa a ver os melhores dias da sua vida, ainda que você não esteja vendo, amém? Porque, escuta isso, a palavra de Deus diz que a expectativa, ela dá substância à fé. O que é que isso significa, pastor? Significa que o combustível da sua fé é a sua expectativa. Tá bem? Coloca na versão King James, Gustavo, e vai lá para o livro, a gente vai voltar para cá, tá? Vai para o livro de Hebreus, no capítulo 11, no verso 1. Hebreus, capítulo 11, verso 1. A gente tem aí a versão King James, eu não estou lembrado se tem. Aí a RA, olha aí está em inglês, aí é nó cego para mim. Cadê Douglas? Olha o que diz aqui, vamos ver aqui na Revista Corrigida Fiel, enquanto ele procura outro. Ele diz assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Tem King James não? Aê, ok. Olha o que diz aqui, ora, a fé é a certeza do que havemos de receber, o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver. Coloca na NTLH, Gustavo. NTLH, na alteração da linguagem de hoje. Olha o que diz aqui. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Observe que a palavra de Deus mostra, ou prova, ou nos informa que a fé é a certeza de que você vai receber o que você espera. Agora, eu pergunto a você, como podemos receber algo que não esperamos? A resposta é simples, não recebemos. Amém? Porque se você não espera algo, a sua fé não tem como estar em operação. Amém? A lei da expectativa diz que tudo aquilo que você espera com fé, com convicção, tudo aquilo que você está na expectativa de receber e a sua fé está envolvida com aquilo, vai se manifestar. Essa é a lei da expectativa, amém? E é interessante, queridos, que a lei da expectativa, ela simplesmente usa o que você está vivendo no presente para projetar o seu futuro. Você está vendo? Eu estou sendo muito difícil o que eu estou falando aqui? Não? Aleluia. Eu quero que você entenda que, vamos lá. Eu sempre uso esse exemplo aqui, lá o meu futuro, tá? O que eu preciso para viver no meu futuro, eu não vou receber lá. Eu já recebi aqui. Amém? É claro que a cada dia que passa, coisas vão se manifestando e há uma graça maior, há um presente diferente, há uma glória diferente, há um favor diferente. Cada dia que passa, eu preciso entender que para aquele dia há algo da parte de Deus que vai me alcançar. Você lembra lá quando Jesus Cristo falou lá em Mateus no capítulo 6, onde ele simplesmente trouxe uma explanação sobre comida, sobre beber, sobre vestir. Ele diz assim, olha para os lírios do campo, olha para os passarinhos, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiro, mas eu digo que o vosso Pai Celestial o sustenta, amém? Ele diz, olha para o lírio do campo, nem mesmo Salomão se vestiu tão bonito, tão belo como cada um deles. Então ele faz um comparativo, e lá no final ele diz assim, olha, não busca aquilo que o natural pode oferecer para você em primeiro lugar. Amém? Busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que é a sua justiça? Justiça, nós sabemos, já ensinei muito sobre isso esses dias. Justiça é uma posição que o Senhor nos colocou.
Amém? Quando Jesus Cristo fala ali sobre buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, Jesus não está se referindo ao justo juiz, aquele que julga todas as coisas. Mas Jesus está se referindo ao fato, ou aquilo que Deus providenciou para você. Olha o que diz aqui, abre lá por favor, Gustavo. Mateus capítulo 6, no verso 33. Aleluia. Você pode botar na RA, Revista Atualizada. Olha o que diz aqui, ó. Pode ser na Corrigida Fiel. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Observe aqui, mais uma vez, o Senhor está falando sobre buscai. Essa palavra, mas buscai, traz para nós uma ideia de uma ação contínua, que pode ser do presente para o futuro. Mas aqui no final do texto, ele começa a falar que coisas nos serão acrescentadas, trazendo para nós uma ideia de futuro. Amém? Não temos por que ter medo do nosso futuro, porque a palavra nos garante um futuro sobremodo excelente. A palavra nos garante que o nosso futuro vai ser um futuro glorioso. Por quê? Porque está aqui escrito. Amém? Ele diz aqui, o que você precisa vai ser acrescentado. Mas antes do que você precisa lhe ser acrescentado, primeiro há algo que você faz aqui, para que o que você vai precisar lá lhe seja acrescentado. O que é? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Amém? Eu quero que você entenda hoje à noite que a honra a Deus, a honra às coisas de Deus, o que você faz em prol do reino, da parte de Deus, vem algo ao seu alcance. Amém? Aleluia. Lembra lá? A palavra que você precisa para viver no seu futuro não é uma palavra que você vai receber lá. A palavra você já recebe aqui. Amém? É claro que o futuro que hoje é futuro, amanhã é o aqui. Você entendeu o que eu estou falando? Amém? Nós estamos hoje no dia 6 de fevereiro de 2020. Amanhã é 7, amanhã é o nosso futuro. Mas amanhã, daqui a pouquinho, nós já estamos vendo dia 7 como se fosse hoje. Amém? Mas o que você precisa para viver o seu amanhã, dia 7 de fevereiro, ele se manifesta hoje. Por quê? Porque você cria o seu amanhã. No livro de Jeremias, no capítulo 29, no verso 11, o Senhor fala: eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. O nosso futuro está garantido nas mãos do Senhor. Sabe, é interessante isso, porque se você começa a considerar que o seu futuro está nas mãos do Senhor, eu vou te falar, ele está nas melhores mãos que pode existir na face da terra ou em qualquer lugar do universo. Amém? Aleluia. Sabe, eu já andei de avião, eu amo andar de avião, e quando você anda em um avião, você põe a sua vida na mão de uma pessoa que você não conhece. Amém? Tem pessoas que vão entrar no avião, elas vão ficar com fobia, elas não gostam de andar de avião, vai ficar com medo, né? Outros vão ficar lá com cinto, se pudesse ter 10 cintos, colocava 10 cintos ao mesmo tempo, amém? Mas outros fazem como eu simplesmente sento e aproveito a paisagem. Amém? Sabe, nessa trajetória, eu já falei sobre isso no passado, nessa trajetória que a gente está vivendo para chegar nos passos do futuro, vai haver duas opções para você. Ou você senta e coloca 10 cintos e fica lá amarrado, ou você senta, coloca seu cinto e aproveita a paisagem. Eu acredito sinceramente que Deus está nos chamando para esse tempo, para a gente aproveitar a nossa paisagem. Amém? Há algo da parte de Deus vindo ao nosso favor, e eu vou te falar uma coisa, irmão. Eu toda vez prego sobre isso, e eu fico até com receio de vocês enjoarem da minha pregação. Mas eu sei que vocês não vão enjoar, sabe por quê? Porque há uma graça para pregar sobre isso. Amém? Aleluia. Mas eu quero que você entenda que o que a palavra fala é verdade. Amém? Volta lá, Gustavo. 2ª carta aos Coríntios, no capítulo 2, no verso 10. Olha o que ele diz aqui. 1ª carta aos Coríntios 2:10, desculpe. 1ª carta aos Coríntios 2:10. Olha o que ele diz aqui. A gente leu verso 9. Entrando 9, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Mas a boa notícia olha lá o verso 10. A boa notícia está aqui. Mas Deus nulo revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Verso 11, olha o que ele diz aqui. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Verso 12, olha o que diz aqui. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Aqui Paulo está falando sobre o passado.
Amém? É interessante que toda promessa que foi dada a você não foi dada no futuro. Toda promessa que está disponível na nova aliança, ela foi dada no passado. Amém? Eu falei no domingo, eu dizia que Jesus, eu até usei aqui esses dois lados do púlpito, eu disse que Jesus, ele foi o nosso substituto na cruz do Calvário. Amém? Haviam mais de 5.000, 6.000 promessas na antiga aliança, que elas não tinham como se manifestar na vida do homem de forma plena. Mas em Jesus, essas promessas se cumpriram. Amém? Ele foi o meu substituto com relação à doença, Ele foi o meu substituto com relação à pobreza, Ele foi o meu substituto com relação à miséria, Ele foi o meu substituto com relação ao pecado, Ele foi o meu substituto com relação à separação de Deus. Ele ocupou o meu lugar. Para quê? Para que uma vez que eu possa hoje receber esse sacrifício, eu simplesmente hoje, através do sacrifício que Ele fez, eu possa obter agora, através da fé, justificação. Justificação não é somente o simples fato de um dia você estar com o Senhor na glória. Justificação, na verdade, envolve tudo aquilo que Ele assumiu na cruz do Calvário. Amém? Tudo aquilo que Ele recebeu na cruz do Calvário. Justificação faz com que, porque Ele recebeu, eu possa usufruir daquilo que Ele era. Ele simplesmente tornou pecado na cruz do Calvário, para que hoje eu pudesse me tornar justo. Amém? Isso foi substituição. Tudo aquilo que Ele era antes da cruz do Calvário, eu passei a ser. Você lembra lá, eu comecei falando essa ministração sobre o fato de Pedro ter recebido uma palavra de Jesus, né? E aí a palavra de Deus diz que Jesus falou para ele assim: olha, Pedro, vai lá e lança o anzol. E o primeiro peixe que você pescar, pega a moeda que está dentro dele e paga o meu e o seu imposto. Eu não sei se você lembra, mas houve também uma outra passagem que a Bíblia diz que Jesus, ele simplesmente olha para Pedro e diz: Pedro, faze-te ao mar alto, para que possa pescar novamente. E Pedro disse: olha, Senhor, eu passei a noite toda pescando, mas vou te falar uma coisa, sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. E a palavra de Deus diz que quando Pedro, lá naquele lugar onde ele estava, em alto mar, ele lança as redes no lado oposto. A palavra de Deus diz que a quantidade de peixe era tão grande que ele não conseguia, as redes não podia suportar. E eu não sei se você sabe, mas no livro de Gênesis, abre lá, Gênesis capítulo 1, no verso 28, olha o que diz aqui. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a. Observe aqui, parece ser uma brincadeira, mas a primeira palavra que Deus lança para Adão é: dominai sobre os peixes do mar. Um dos primeiros pontos que você vê na vida de Jesus sobre dominar é justamente exercer o domínio sobre os peixes do mar. Porque quando ele lá em Mateus 17, ele diz a Pedro: vai lá e pesca o meu e o teu, para pagar o meu e o teu imposto, era um peixe. Quando ele diz ao mesmo Pedro: vai lá, Pedro, lança a tua rede, é o mesmo peixe. Você entende que é isso, queridos? Então simplesmente o que acontece é que tudo aquilo que Deus lançou no passado, em Gênesis 1, 28, você vai ver se manifestando lá no livro de Lucas, no livro de Mateus, milhares de anos depois. Por quê? Porque uma palavra que Jesus precisava viver, que estava no futuro, foi lançada desde o passado. Você está entendendo isso, irmão? Oh, aleluia. Oh, aleluia. Estou querendo correr aqui nesse lugar. Oh, aleluia. Você entende o que eu estou falando, querido? Quem foi que recebeu essa palavra aqui? Diga: Adão recebeu. Qual era o plano de Deus? O plano de Deus era que o homem viesse para dominar a terra. Dominar a terra e sujeitar a terra, dominar os peixes do mar, as aves dos céus. Jesus, quando veio milhares de anos depois, ele simplesmente andou em cima de uma palavra que já havia sido lançada. A palavra que você precisa para ver o seu futuro, você está recebendo ela hoje. Oh, aleluia! Glória a Deus! Sabe, é interessante isso, queridos, porque se você olhar tudo aquilo que Deus projetou para Adão, volta para o versículo 26, olha o que diz aqui no versículo 26, ele diz aqui, Gênesis 1, 26, também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Sabia que Adão, ele tinha domínio sobre a cobra que o incitou a pecar? Então isso significa que o domínio ele só é efetivo e operante quando ele é exercido. Aleluia. Por que a cobra
ela influenciou Adão, porque ele não exerceu o domínio que ele havia recebido de Deus sobre a cobra. Eu vou te falar uma coisa, queridos, o que você precisa para ver o seu futuro, você precisa exercer agora. Amém? Exerça o domínio, exerça o poder que Deus te deu agora, para transformar o seu futuro, para transformar o seu dia de amanhã. Oh, aleluia. Sabe, muitas vezes a gente pensa, queridos, que, sabe, semear palavras é como alguém que coloca uma pipoca no micro-ondas e daqui a 3 minutos está pronto. É muito boa aquela pipoca lá, mas eu vou te falar, eu prefiro a que a minha esposa faz, na tigelazinha e tal. Ela bota lá um pouquinho e até chegar uma máquina na nossa mão agora que você não bota nem óleo, né? Bota só a pipoca, só o milho dentro. Aí ela começa, daqui a pouco, pensa uma pipoca boa. Mas eu gosto mais da outra, que tem um óleozinho que o gostinho de manteiga fica melhor. Aleluia. Mas eu vou te dizer uma coisa, queridos, olha, do mesmo jeito que o milho está para a pipoca, a palavra está para os acontecimentos na sua vida. Amém? Porque a palavra, ela é um grande gerador de acontecimentos. E a palavra, ela nos coloca no lugar onde nós devemos estar. Amém? Aleluia. Glória. Gênesis capítulo 45, no versículo 1. Gênesis 45, 1. Olha o que diz aqui. Então José, a gente já conhece a história, né, de José, mas a gente pouco ministra sobre ela, acho que eu vou ministrar mais. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: faze sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer aos seus irmãos. Versículo 2. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. Versículo 3. E disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Amém? Eu vou te falar uma coisa, querido. José, aqui, ele estava no futuro dos irmãos dele. Vou provar a você agora. Versículo 4, olha o que diz aqui. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Verso 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haveres vendido para aqui. Aleluia. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Sabe, tem coisa que acontece na nossa vida que a gente não entende. Mas se você olhasse da forma como você deveria olhar, você iria entender que Deus está enviando você adiante de pessoas. Aleluia. Sabe uma coisa que eu sempre escuto na vida de pessoas que fazem a matrícula do Rema? É quase que unânime, né? A gente não divulga isso muito não, tá bem? Mas eu sempre escuto as pessoas dizendo assim: rapaz, eu fiz minha matrícula, mas rapaz, pensa num aperto que eu estou passando, não sei o quê. Não é não? A época que, eu sei que tem exceções, amém? Mas normalmente a época em que nós estamos preparados, ou sendo preparados para sermos lançados para coisas do nosso futuro, é justamente ou normalmente uma época em que nós vamos ver pressões. Sabe, o apóstolo Paulo falando sobre pressão, ele disse assim, rapaz, sabe, ele falando sobre pressão, ele disse que a prova da vossa fé produz perseverança. A perseverança, a paciência. E ele fala assim, a perseverança, ela precisa ter uma ação completa para poder funcionar. Amém? Vamos lá, vamos entender aqui. Toda vez que você estiver, sabe, todos nós temos palavra da parte do Senhor, né? Todos nós temos algo que nós recebemos, uma palavra com relação ao nosso futuro, todos nós temos aqui hoje à noite. Amém? Agora, a palavra que você recebe, ela tem o poder de lhe transportar para o futuro. Amém? Glória. Aleluia. Se você entendeu o que eu estou entendendo aqui, você vai viver o que eu estou vivendo. Aleluia. Vamos, Gustavo, bota o versículo lá. Amém? Olha, ele diz aqui, vamos lá, vamos de novo aqui. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmo, porque por me haveres vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de nós. Vou falar uma coisa para você aqui. Sabe uma coisa muito importante para nós como cristãos entendermos? O motivo, queridos, o foco da nossa vida
é entendermos o propósito pelo qual nós fomos chamados. Quando você entende o propósito pelo qual você foi chamado, você nunca vai trocar isso por dinheiro. Amém? Aleluia. Sabe, José, ele entendia o propósito pelo qual ele foi chamado. Hoje eu recebi uma pessoa, estávamos conversando com uma pessoa, e ela disse assim: pastor, eu entendo que o propósito da minha vida é fazer ação social. Amém. Aleluia. Ela entendeu? Aleluia. Nova já, entendeu o propósito da vida. Você entendeu isso, querido? Aleluia. Talvez o propósito da sua vida não seja fazer ação social. Não sei qual é o propósito da sua vida, mas eu vou te falar uma coisa. Se você se preserva como José se preservou, você pode chegar nos lugares onde José chegou. Amém. Vou repetir isso porque isso fluiu agora. Se você se preserva como José se preservou, quantos sabem que José se preservou? Amém? Quantos sabem aqui que José se preservou? Ele se preservou. Por que ele se preservou? Porque muitas coisas vieram sobre a sua vida, muitas coisas tentaram roubar o foco dele, muitas coisas aconteceram colocando ele dentro de um calabouço. José ficou preso naquele lugar por muitos anos, irmão. Oh, aleluia. Sabe, eu vou falar uma coisa. No ano de 2007, queridos, eu ia ser separado para o pastoreio, 2006 para 2007, já na antiga igreja que eu congregava. Estava tudo certo já. Ali por trás do CEPA, o pastor sempre dizia: rapaz, eu vou abrir aqui uma igreja, né? A gente vai abrir aqui uma igreja, vai pastorear essa igreja. E nem que eu comecei a visualizar, eu me via quebrando as paredes de braço do nosso prédio lá, a gente tinha os banheiros lá, eu me via quebrando tudo, fazendo aquele tempo. Sabe, eu comecei a ver uma grande multidão chegar e tudo. E o Senhor falou: não é esse o tempo. E é interessante isso, queridos, porque eu me lembro que quando eu precisei deixar, eu simplesmente deixei por causa de uma direção do Senhor para começar do zero. E eu vou te falar, fiquei muito tempo no banco. Sabe, queridos, não tem nenhum problema que você fique muito tempo no banco, contanto que você saiba qual é o propósito que Deus tem para a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. E com essa palavra não estou querendo me defender de ninguém não, amém? Sou curado com relação a isso. Aleluia. Mas eu vou te falar uma coisa. José, ele tinha as percepções com relação ao seu futuro. Por isso ele pôde chegar lá. Amém? A pior coisa do mundo é um GPS que não funciona. Eu fui para um determinado lugar e quando eu cheguei lá, o GPS não funcionava. Eu sempre gosto de usar o Waze. O Waze não funcionava direito. E foi terrível, irmão. Porque às vezes eu precisava parar o carro, estava eu e mais 3 pessoas, precisava parar o carro num posto ou qualquer outro lugar para esperar o Waze rodar lá para poder me mostrar o destino. O que foi que eu fiz? Eu abandonei o Waze e botei o Google Maps. Porque quando eu botava o projeto no Google Maps, logo ele me dava destino e eu ia rapidamente. Sabe, queridos, assim tem pessoas dentro da igreja. Tem pessoas que sabem o destino que vai chegar, mas colocou a rota no GPS errado. Aí está perdendo tempo com coisas que não deveria perder. Aleluia. Sabe, GPS é uma ferramenta muito boa, mas quando ela funciona. Do mesmo jeito as suas convicções. As suas convicções é uma ferramenta muito boa para você, mas eu vou te falar, se elas estiverem erradas, elas vão conduzir você para o lugar errado. Meu Deus! E eu vou te falar, é terrível o fim daquele que ele simplesmente troca as convicções de Deus, ou aquele download que Deus deu para você, pelas suas próprias razões e convicções. Infeliz é o homem, querido, que anda segundo o seu conselho, que anda segundo as suas percepções naturais. Aleluia. Sabe, a palavra de Deus diz que a percepção natural, terrena, ela é humana e demoníaca. É por isso que o apóstolo Paulo fala sobre você não se embriagar com vinho, onde há dissolução, mas se encher do Espírito. Por que encher do Espírito? Porque é no Espírito que Deus tem aquilo que Ele pode manifestar na sua vida. É por isso que nós estávamos falando lá no livro nós vamos voltar para lá daqui a pouco, vamos abrir agora não, segura aí, Gustavo. É por isso que a gente está falando lá no livro de 1 Carta aos Coríntios, no capítulo 2, no verso 10. Mas Deus nula revelou pelo Espírito. Tem coisas que você precisa para ver o seu futuro, que Deus vai revelar para você hoje, mas é pelo Espírito. Então recebe, meu querido. Sabe, eu gosto de pensar assim, Deus nunca vai me abandonar lá, nunca. É por isso que Jesus Cristo disse, olha, jamais te abandonarei, eu não vou ficar sozinho lá, porque eu não estou sozinho aqui, não vou ficar sozinho amanhã, nem vou ficar sozinho lá, porque Ele está cuidando de mim. Glória a Deus. Olha o que diz aqui, ó. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque por minha vez vendido para aqui.
porque para a conservação da vida Deus me enviou. Aquele homem sabia, queridos. Será possível, queridos, que a gente vai pensar que José, ele só entendeu que ele foi enviado para a conservação da vida depois que ele se tornou governador do Egito? É claro que não. Não, Deus havia dado um sonho para ele no passado. E eu vou te falar uma coisa, aquele sonho parecia que não fazia muito sentido. Tem coisa na nossa vida, queridos, que Deus falou, que parece que não faz muito sentido, mas eu vou te falar, é para não fazer mesmo, porque se fizesse você iria atrapalhar aquilo. Oh, aleluia, é assim mesmo. Tem coisas que ele falou que não faz muito sentido. Rapaz, mas será possível? Meu Deus. Oh, aleluia, Troque o seu pensamento pelo pensamento de Deus. É por isso que ele diz que os planos dele são mais altos do que os seus. Oh, aleluia. Diga assim, os planos do Senhor são mais altos do que os meus. Glória a Deus. Então isso quer dizer que se algo é mais baixo do que você consegue ver, né? Lidar, amém? Aleluia. Meu telefone, mais baixo do que eu. Aleluia, consigo ver. Sei até a hora que está mostrando aqui agora. Mas ele diz que os pensamentos dele são mais altos. São mais altos. Glória. Tem muita coisa boa para acontecer, Rafael. Glória, glória, glória. Aleluia. Oh, aleluia. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmo, por me haveres vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Rapaz, eu achei lindo quando eu li isso. Deus me enviou adiante de vós. Adiante. O que é ir adiante? Ir adiante é ir na frente, né? Glória. Glória. Rapaz, eu não sei se você sabe, mas sabe que nós estamos à frente dos ímpios? Amém? Nós estamos à frente dos ímpios. Para quê? Para trazê-los para o lugar onde nós estamos. Amém? Deus me enviou adiante de vós. Tem alguma coisa que Deus quer falar com... Eu vou meter mais nisso. Deus me enviou adiante de vós. Sabe, é interessante isso. Bill Gates, ele conseguiu prever algumas coisas na área de tecnologia que não existiam na época que ele pronunciou. E uma pessoa certa vez disse assim: existem duas formas de você viver o futuro. Uma delas é criando ele. E a outra é esperando que ele aconteça. Eu vou te falar, em qual classe de pessoa você está? Você está na classe daquele que está criando o futuro, ou daquele que está esperando que o futuro aconteça? Eu vou te dizer, a classe de Deus, sabe qual é? A classe de Deus é a classe que já cria o futuro. Eu estava conversando com alguém, não me lembro quem foi, eu estava dizendo assim, que Deus anuncia um fim antes do começo. Você consegue entender isso? Não, o negócio nem começou ainda, mas já anunciou o fim? Nem começou ainda, mas o fim eu já sei. Entendeu aí? Nem começou ainda, mas o fim eu já sei. Rapaz, o que é isso? Isso eu posso dizer a você que é um Deus que se antecipa. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 6. Olha o que diz aqui. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Quem foi que disse isso a José? Quem foi que anunciou a José que aquele tempo seria um tempo de 7 anos? Diga, foi Deus. Agora eu vou te perguntar uma coisa. O que José precisava para viver os 7 anos, ele recebeu no final dos 7 anos, durante os 7 anos ou antes dos 7 anos? Foi antes, irmão. O que você precisa para ver o seu futuro, eu vou te falar, Deus te dá agora. O que é que Ele me dá, pastor? Convicção, certeza, segurança, preservação. Oh, aleluia. Ele te deu agora, é seu, meu filho, receba. Aleluia. Sabe, é interessante porque a revelação com relação aos 7 anos de desgraça, ele recebeu através de um sonho. Pastor, Deus fala hoje através de sonho? Fala. Agora, na nova aliança, a principal forma de Deus, que Deus usa para conduzir o seu povo, não é o sonho.
Muito embora nós sabamos que o sonho, em sua pequena quantidade, né, tem algum tipo de revelação. Então já que eu falei sobre isso, pastor, quando eu tenho um sonho que parece ser um sonho profético, que eu me acordo e não entendo nada, o que eu devo fazer? Não faça nada. Amém? Se Deus deu um sonho a você, quem é o maior interessado em revelar esse sonho? Não é possível, Deus vai ficar na incógnita, né? Não, Deus não fica na incógnita. Amém? O irmão Reagan fala que se você dorme e tem um sonho, quando você se acordar, se você pensa que aquele sonho é profético, mas não vier nenhuma revelação, descanse o coração. Eu já vi, agora eu não sei se você sabe, mas Maísa e eu nos aproximamos por causa de um sonho que ela teve. A Tati já sabe, né, Tati? Aleluia. Tem algumas pessoas já que sabem, eu espero que ela nunca conte aqui na igreja. Aleluia. Mas o sonho se concretizou. Mas tem coisas que se antecipam. Amém? Se não for um sonho, pode ser uma palavra que você recebeu. Eu pergunto a você, que palavra tem no seu coração ou na sua mente de como vai ser o seu futuro? De coisas que ainda vão se manifestar, se processar. Eu vou te falar, fica firme nessa palavra. Você pode não estar vendo nada ao seu redor. Amém? Sabe quem é espiritual? Consegue enxergar mesmo de noite. Vou provar a você. Você lembra lá que a palavra de Deus disse que na quarta vigília da noite estava Jesus orando no cume da montanha, e ele olha e ele avista os discípulos no meio do mar, e ele vai ter com eles. Mas os discípulos saíram da presença de Jesus ainda antes de anoitecer. Como Jesus conseguiu enxergá-los naquela posição que eles estavam? Não era porque Jesus Cristo tinha um olho biônico, queridos. É porque quem anda no meu espírito consegue ter as suas percepções aguçadas. Volta lá agora para a gente finalizar, acabou meu tempo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, no verso 10. Olha o que diz aqui. Ele diz assim, ó: mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Querido, se você é um homem ou uma mulher espiritual, você vai conseguir entender a mente do Senhor. Amém? Eu gostei de uma expressão que eu li no livro do irmão Reagan, que alguém perguntou para ele assim, diz assim: irmão Reagan, o que o senhor acredita, o que o senhor acha, né? O que é que o senhor pensa, o que o senhor acredita sobre doença? Ele disse: eu não acredito em doença, eu acredito na palavra. A palavra de Deus diz que no meu corpo não vai ter doença, então eu acredito na palavra. É simples, irmão. Aí alguém pode perguntar a você: o que você acha sobre pobreza? Você vai dizer assim: não acredito em pobreza, porque a palavra de Deus diz que eu sou rico. Oh, aleluia! Olha o que diz aqui, ó: mas Deus nulo revelou, por favor, queridos, pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo a profundeza de Deus. Versículo 11. Olha o que diz aqui: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito do homem que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Versículo 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Observe que o apóstolo Paulo, ele está falando sobre para que conheçamos. Para que conheçamos? Para que conheçamos? Ele está se referindo a algo que vai acontecer, dando uma ideia de continuidade nesse conhecimento, mas ele fala que esse conhecimento que você vai ter, vai revelar algo que já aconteceu no passado. Olha aqui, ó. Esse aqui, ó: e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos, presente e futuro, amém? O que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então isso quer dizer que no caminho, quando eu estou conectado com Deus, eu sei qual é o meu futuro, mas tem coisas com relação a esse acontecimento que eu vou me tornando conhecedor. Aleluia. Eu já sei o que vai acontecer lá, eu sei que é glorioso. É a mesma coisa, uma promessa que você recebeu do Senhor. Uma promessa com relação ao familiar seu, uma promessa com relação, sei lá, à sua área financeira, uma promessa com relação, sei lá, à sua empresa, uma promessa com relação a algo que Deus deu a você, com relação à sua cura, uma promessa que Deus te deu. Mas é interessante que existem coisas que quando eu estou conectado com esse futuro, a coisa que Deus prometeu para mim, tem coisas que ao longo desses passos que eu vou dando, vai me sendo reveladas, irmão. Para quê? Para me tornar mais convicto daquilo.
Para quê? Para simplesmente me transportar para aquilo. Eu vou te falar uma coisa, por favor, no último versículo, Gustavo. No livro de Atos, no capítulo 8. Atos, capítulo 8. Ai, meu Deus, Atos, capítulo 8. Deixa eu ver aqui. Não estava previsto esse. Atos, capítulo 8. Deixa eu ver aqui qual é o versículo. Aquele versículo que Filipe foi transportado para Azoto. Aleluia. Atos, capítulo 8. No versículo 39, Atos 8, 39. Aleluia, olha o que diz aqui. Olha, quando saíram da água, aqui Filipe estava batizando o eunuco. Amém? Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi segundo o seu caminho, cheio de júbilo. Versículo 40. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Que eu vou te falar uma coisa, eram cidades que não eram muito próximas uma da outra, não. Filipe estava aqui, sabe, evangelizando, pregando para ele, manifestando lá o batismo com ele. E quando ele terminou de batizar o homem, a palavra de Deus, que ele foi transportado para Azoto. O que é isso, pastor? Isso vou chamar agora de aceleração de processo. Quando você está conectado com... Escuta isso, irmão. Quando você está conectado com Deus, fazendo as coisas de Deus, Ele está acelerando os processos da sua vida, meu filho. Rapaz, é impressionante como muitas vezes nós desonramos ao Senhor. Porque eu vou te falar, Filipe, ele só pode viver única e exclusivamente algo que ele viveu, porque ele estava servindo a Deus. Aleluia. Sabe, eu vou te falar, não despreza o serviço ao Senhor. Servindo a Deus, pregando a palavra. Quantos você conhece que foi arrebatado na Bíblia como Filipe foi? Quantos? Aleluia. Mas ele foi, sabe por quê? Servindo ao Senhor. Havia um propósito? Sim, havia um propósito. Eu vou te falar, sempre que há um propósito, há também uma liberação para um milagre. Olha aí, mais uma. Aleluia. Sempre que houver um propósito, há o que, pastor? Uma liberação para um milagre. Há um propósito? Pois prepare, há uma liberação para um milagre. Há um propósito, há uma liberação. Há um propósito, há uma liberação. Mas eu vou te falar, se há um propósito e há uma liberação, a liberação só acontece se você se encontra no propósito. É impressionante a quantidade de crentes, queridos, que estão vivendo dias ruins. E eles estão culpando todo mundo, mas a culpa não é de ninguém, a culpa é deles. Por quê? Porque está desonrando o propósito, desonrando, o processo que Deus colocou para fazer, desonrando. A desonra, não fique tranquilo com relação a isso, mas a desonra, ela atrai as costas de Deus. Do mesmo jeito que a honra atrai a mão de Deus, a desonra atrai as costas de Deus. Por que, pastor? Porque ele mesmo disse, você pensa que aquilo que ele falou na antiga aliança é só para o povo da antiga aliança? Não, aos que me honram, honrarei, mas aos que me honram serão desmerecidos. Sabe, queridos, é interessante isso, porque existem coisas que Deus quer nos dar, ou quer fazer manifestar, mas nós precisamos ser fiel naquilo que nós estamos fazendo hoje. Fidelidade ao Senhor na sua palavra, fidelidade ao Senhor com relação ao que Ele nos colocou para fazer, fidelidade ao Senhor com relação àquilo que Ele nos mostrou, fidelidade ao Senhor. Aleluia, vai manifestar. Não é o mérito próprio. Eu tenho pregado muito sobre isso, você se desconectar do mérito. Não acha que o que Deus tem para você vai ser por causa do seu mérito, porque você é bom. Não é isso, queridos. Mas eu vou te falar, uma vez que você se encontra naquele processo, naquele propósito que Deus colocou você para fazer, eu vou te falar, existe uma liberação do céu na sua vida, porque a semente que você semeia, você colhe. Gálatas capítulo 6, Gálatas 6, 7 diz assim: não vos enganeis, a semente que o homem semear, essa ele colherá. Não vos enganeis. Sabe, eu não sei quanto a você, mas eu visualizo, queridos, algo grandioso. Amém? E eu vou te falar, o que o grandioso pode me dar, ele não vai simplesmente se processar segundo aquilo que eu vou receber lá, mas segundo aquilo que eu estou recebendo aqui. Tem coisas que Deus está colocando na sua mão, e eu vou te falar, honra isso. Amém? Aleluia, honra isso. Sabe por que José ele pôde chegar ao lugar onde ele chegou? Porque ele honrou o que Deus colocou na mão dele no dia que Deus entregou o sonho para ele. Porque ele podia ter blasfemado contra o Senhor, ele podia ter desonrado o Senhor, ele podia ter, matado alguém. Ele podia, queridos, mas ele não fez aquilo. Mesmo calabouço, sem entender o que estava acontecendo, mesmo na tristeza, na angústia, naquele lugar, ele foi fiel ao Senhor. Queridos, independente da situação que você está passando, permanece firme, permanece fiel ao Senhor.
Aleluia, sabe por quê? Porque a tua fidelidade, meu querido, ela vai simplesmente te manter no caminho do sucesso. Aleluia. Você pode fechar os seus olhos. Glória a Deus. Pai, nós queremos te agradecer nessa noite, te louvar. Eu quero te agradecer, Pai, porque os nossos olhos estão postos no Senhor. Pai, a gente não está aqui nessa noite com o coração de simplesmente receber algo da parte do Senhor, como alguém que é mercenário, que se junta com outro somente para receber dele alguma coisa. Não, Pai, o nosso coração nessa noite é um coração doador. Nós queremos doar ao Senhor, Pai, dar ao Senhor nossa vida. Aleluia, Pai, nosso pensamento, nossas ações, nosso tempo, Pai. Porque nós sabemos, Pai, que tudo aquilo que nós doamos ao Senhor não é em vão. Não há ninguém, Pai, que tenha dado algo ao Senhor que não tenha, de fato, Pai, recebido algo em troca. Mas, Pai, nessa noite nós não queremos estar conectados com aquilo que nós vamos receber em troca. Nessa noite, Pai, nós queremos estar conectados com o Senhor e com a Sua palavra. Muito obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Nós queremos te agradecer por isso. Você pode ficar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, há sabe, eu não sei, eu estou com vontade de chorar e ao mesmo tempo com vontade de rir. Aleluia. Mas eu vou te dizer uma coisa. Aleluia. O nosso Pai está aqui. Aleluia. Aleluia. Sabe, em vários momentos na Bíblia, você vai observar que reis perguntaram a pessoas: pede-me o que queres, que eu te conceda. Aleluia. Eu vou te falar uma coisa, queridos, não que o nosso pensamento ou a nosso estilo de vida seja o estilo de vida de pedintes. Mas eu vou te falar uma coisa, querido, o Senhor está querendo conectar você com coisas que Ele está pronto para fazer na sua vida. Oh, aleluia. Oh, Pai, eu oro nessa noite para que o Senhor possa abrir os olhos espirituais dos meus irmãos. Aleluia, Pai. Que eles possam entender mais e mais a Sua vontade, Pai. Se há alguém nessa noite aqui, Pai, que tem estado com dúvidas, Senhor, com relação a tantas coisas, eu oro nessa noite, Pai, para que essas dúvidas elas possam ir embora. E essa pessoa, Pai, possa ser tomada, Pai, de uma convicção tão grande nas coisas do Senhor. De uma consciência, Pai, de que os passos que ela está dando hoje vai conduzi-la para um futuro extraordinário, algo excelente que o Senhor preparou para elas. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia.